Bem, pessoal, bom dia a todos novamente. A gente vai dar hoje continuidade ao conteúdo da unidade 1, tá certo? Hoje é a nossa última aula síncrona. E na aula de hoje, como eu pedi a vocês, eu pedi que vocês trouxessem algumas dúvidas referente à lista de eletrólise, tá certo? Como ninguém trouxe dúvidas, eu separei aqui 3 questões para a gente resolver nesta aula. Tá bem? Então, peço que vocês tenham o PDF da lista em mãos. Bem, pessoal, iniciei aqui pela primeira questão, tá certo? A primeira questão é uma questão bem ampla, que ela envolve tanto a eletrólise de sal fundido, né, também conhecida como eletrólise ígnea, e também a eletrólise em meio aquoso. Então, em relação a essa questão, diz o seguinte: considere os processos de eletrólise de sal fundido e eletrólise aquosa do cloreto de magnésio, que é esse composto aqui, MgCl2. Em cada caso, pergunta quais substâncias vão sofrer oxidação e qual vai sofrer redução. Aí determine os produtos do processo de eletrólise em cada um dos casos e a força eletromotriz mínima necessária no processo. Bem, pessoal, aqui embaixo, tá certo? A gente tem uma figura que ilustra um processo simplificado de uma cuba eletrolítica. Nós temos 3 partes principais, tá certo? Nós temos a fonte, né? A fonte de energia externa, que é responsável por fornecer a energia, já que a eletrólise, diferentemente do processo de produção de pilhas, é um processo não espontâneo, tá certo? Então, o que, é que a gente tem? A gente tem que uma energia, tá certo? Uma energia elétrica produz, né, uma reação química, tá certo? Então, é necessário uma fonte externa de energia. Além disso, nós temos os eletrodos, tá certo? Onde cada terminal da fonte vai definir o eletrodo da cuba eletrolítica. Por exemplo, o terminal negativo vai definir o eletrodo negativo da cuba eletrolítica e o terminal positivo vai definir o polo positivo da cuba eletrolítica. E além disso, também nós temos o eletrólito, né, que é a solução envolvida no processo. Então, pessoal, indo em relação a esse processo, vamos supor que a gente tem um eletródo tipo MX, tá certo? Por exemplo, um composto iônico, que é um composto característico da eletrólise de sal fundido. Então, a primeira coisa que a gente tem nesse processo é o quê? Dissociar nos seus íons constituintes, tá certo? Então, dissociando os seus íons constituintes, nós vamos ter quem? Supondo que o M seja um metal, então ele vai ter uma valência N+, tá certo? Uma valência genérica. E o X, tá certo? É o ânion, tá certo? Que vai ter uma valência, né? O NOx N-, tá bom? Então, na cuba eletrolítica, tá certo? O polo negativo, pessoal, vai ser o polo onde vai ocorrer a redução. Então, vai ser o cátodo, tá certo? Enquanto o polo positivo, tá certo? Vai ser o anodo, onde vai ocorrer o quê? A reação de oxidação. Então, em relação ao eletrólito, tá certo? Os elementos de carga negativa, eles vão ligar para quem? Vão ligar para o polo positivo, né? Já que tem cargas opostas, tá certo? Enquanto os elementos de carga positiva, tá certo? Vão migrar para onde? Para o polo negativo, que é o cátodo, e vão sofrer o quê? Vão sofrer o processo de redução. Certo? Então, essa aqui é a teoria básica do processo de eletrólise. Daí, pessoal, quando a gente tem eletrólise aquosa, tá certo? Além desses compostos, desses íons, né, cátio e ânion, nós também temos também no meio a água, tá certo? A gente tem também que considerar que a água pode sofrer oxidação ou redução. E isso vai ser baseado, tá certo, no valor do potencial padrão de redução. Lá na frente a gente vai saber como determinar, tá certo? Quem preferencialmente vai sofrer oxidação e redução.
Então, pessoal, em relação a essa primeira questão, a gente vai considerar o primeiro caso, tá certo? Que é a eletrólise de sal fundido. A primeira coisa a fazer é o quê? Dissociar esse composto iônico em seus íons correspondentes. Então, para isso que a gente vai fazer, a gente vai aquecer, tá certo? Essa substância, cloreto de magnésio, e vamos obter quem? Obter os seus íons constituintes, que é quem? O magnésio 2+, né? Mais 2 mols de Cl-, tá certo? Essa reação, pessoal, ela tem que estar balanceada, tá certo? Em relação à estequiometria, tá certo? A gente sabe que o magnésio tem valência de 2, né? Enquanto o cloro, ele se oxida, na verdade ele vai se reduzir aqui, né? Ao íon cloreto, ao Cl-. Como a gente tem 2 mols, 2 átomos nos reagentes, nós vamos ter também 2 átomos nos produtos, beleza? Daí, pessoal, como a gente sabe, certo? Os elementos de carga positiva, tá certo? Eles vão migrar para onde? O cátodo, que é o polo negativo. E vão sofrer qual processo? Processo de redução. Já os elementos de carga negativa, os ânions, eles vão migrar para qual polo? O polo positivo, que é o anodo, e vão sofrer o processo de oxidação. Daí, pessoal, para a gente combinar essas duas semi-reações, a gente vai lá na tabela de potenciais padrão de redução. Vamos lá agora. Aqui a gente tem a tabela de potenciais padrão de redução, tá certo? Como você já sabe, essa tabela é dividida em duas partes. A primeira parte está dividida em ordem decrescente do valor do potencial padrão de redução, enquanto a segunda parte ela está em ordem alfabética, tá certo? Eu prefiro utilizar essa segunda parte. Daí, pessoal, a gente tem que ir agora à procura das duas semi-reações, a do magnésio e a do cloro, tá bom? Então, inicialmente aqui, a gente vai atrás da do cloro, né? Que tá bem aqui, pessoal. Todo mundo enxerga, né? Tá na ordem aqui de redução, ó. Cl2 mais 2 elétrons, dando 2 Cl-. Agora, a gente vai atrás da outra semi-reação. A outra semi-reação é qual? A do magnésio, né, pessoal? Então, a gente vem aqui no M, pessoal, ó. E é o primeira substância. Tá bem aqui, ó. Magnésio 2+, mais 2 elétrons, gerando magnésio elementar, tá certo? O potencial padrão de redução é de menos 2,36, tá certo? Para o magnésio. Enquanto para o cloro é de mais 1,36 volts. Lembrando, pessoal, que o cloro ele sofre oxidação. Então, a semi-reação tá lá, né? Tá assim. Tá 2 Cl-, né? Tá, na verdade, tá Cl2 mais 2 elétrons dando Cl-. Só que a gente tem que inverter essa equação, tá certo? E colocar ela na forma de oxidação. Então, vamos lá. No cátodo, pessoal, que é o polo negativo, a gente escreve a semi-reação tal qual está na tabela, tá certo? E a do anodo, a gente inverte a equação que está lá, tá certo? Essa equação aqui, pessoal, ela foi escrita na forma invertida, viu? Por quê? Porque ela está na forma de oxidação. Beleza? Daí, pessoal, agora é só somar duas semi-reações.
como o número de elétrons é igual nas duas semi-reações, a gente pode, então, cancelar o número de elétrons e obter a equação global. Tá certo? Então, nós temos o quê? O magnésio 2+, reagindo com 2Cl-, gerando como produtos quem? O magnésio sólido e o Cl2 aquoso. Tá bom? Aí, uma das perguntas da questão pergunta qual a força eletromotriz mínima, ou seja, qual o valor de voltagem que nós devemos colocar na fonte para que essa reação ocorra. Então, como o potencial dessa reação é de menos 3,72, então a força eletromotriz mínima que a gente vai ter que fornecer na fonte, então vai ser de quanto? Vai ser de mais 3,72 volts, tá certo? Então a gente sempre fornece o quê? Um valor igual, mas que seja positivo, tá bom? Sabendo disso, a outra pergunta quais são os produtos dessa reação, tá certo? Os produtos dessa reação são quem? É o magnésio metálico, ó, e o Cl2, o cloro, na forma aquosa. São os produtos desse processo de eletrólise. Considerando ainda essa reação global, pessoal, a gente pode ainda simplificar ela, né? Porque assim, ó, vocês olham para cá e estão observando que os nossos reagentes de partidas é quem? É o magnésio 2+, e o Cl-, não é verdade? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode combinar, pessoal, e formar quem? O MgCl2, tá certo? Que de fato é o nosso reagente de partida. Tá certo? Então, combinando esses dois íons, né, ó, a gente chega ao nosso reagente de partida. Ok? Até aqui, pessoal, alguma pergunta? Não, professor. Professor, no caso, esse potencial de redução, esse aqui da equação global é o máximo, né, que achamos? Vamos lá. O potencial de redução de uma reação na eletrólise é a mesma coisa que a gente calcula lá nas pilhas. Tá certo? Lembrando, lá nas pilhas, o potencial de reação, pessoal, é quem? É o potencial padrão de reação, de redução do cátodo, não é verdade? Menos o potencial padrão de redução do ânodo, da reação que ocorre no ânodo. Então, aqui ó, vai ser esse do magnésio menos o do cloro, não é verdade? Então, fazendo esse menos esse, a gente chegar nesse valor de menos 3,72 volts. Ok? É um valor negativo porque é um processo não espontâneo. Então, para essa reação ocorrer, tá certo? Aí lá na fonte de energia, a gente tem que fornecer quanto aqui nessa fonte? Fornecer o mesmo valor sendo positivo, tá certo? Então, o valor que a gente achou aqui, pessoal, é de 3,72 positivo, ok? Daí, em relação aos produtos desse processo, vai ser que o magnésio sólido e o cloro aquoso. Ficou claro agora? Sim, professor. Perfeito. Agora vamos para a primeira questão ainda, pessoal, considerar o segundo caso. O segundo caso é o processo de eletrólise aquosa do cloreto de magnésio, que é o MgCl2.
certo? Então, toda vez que a gente for resolver essas questões, a primeira coisa que nós devemos fazer é o quê? É dissociar o nosso composto, a nossa substância, nos seus íons constituintes. Então, separando aqui nos seus íons constituintes, a gente fica como quem? Magnésio 2+, na verdade, pessoal, mais 2 mols de Cl-. Então, a gente já sabe, pessoal, que os cátions vão migrar para onde? Para o cátodo, que é o polo negativo, tá certo? E vão sofrer o quê? O processo de redução. No outro terminal, pessoal, que é o polo positivo, que é o anodo, pessoal, vai chamar quem? Vai chamar os elementos de carga negativa, vai chamar quem? Os ânions. Então não tem como se confundir, né? Os cátions vão para o cátodo e os ânions vão para o anodo. Acontece como a gente está em meio aquoso, então, além de quem? Além do magnésio 2+, e do Cl-, tá certo? Nós também vamos ter água no meio, tá certo? Então a gente tem que considerar a possibilidade da água oxidar e reduzir, beleza? Quem que vai dizer isso pra gente? Quem vai dizer isso pra gente é o potencial, tá certo? Quem tiver o mau potencial, ou magnésio ou a água, a gente vai ter um processo, a substância vai sofrer preferencialmente o processo de redução, e quem tiver o menor potencial, tá certo? Vai sofrer o processo de oxidação lá no ânodo, beleza? Acontece, pessoal, que a gente tem uma exceção, e a exceção é justamente a do íon cloreto, tá bom? O íon cloreto, né, ele vai sempre se oxidar em relação à água, tá certo? Apesar, pessoal, dele ter um maior potencial padrão de redução, tá certo? Ele vai oxidar, tá certo? Se não fosse o cloreto, fosse outro composto, então a gente pegaria o menor potencial. Mas como a gente tem o íon cloreto, então, no caso, a gente já sabe que o cloreto ele vai se oxidar em relação à água. Então, pessoal, vamos lá agora, dando seguimento à questão. O segundo passo, como a gente já sabe, pessoal, é consultar a tabela de potenciais padrão de redução para encontrar as semi-reações, certo? Então, a gente já sabe que no cátodo, que é o polo negativo, o magnésio 2+, ou a água, vão sofrer redução. Então, a gente vai lá na tabela agora, atrás dessas semi-reações. Vamos lá, pessoal. Tá aqui a semi-reação de redução do íon magnésio. Todo mundo enxergou? Perfeito. Vamos agora procurar a semi-reação de redução da água, tá certo? A semi-reação de redução da água, pessoal, é essa daqui, ó. Dois mols de água, tá certo? Reagindo com 2 mols de elétron, produzindo quem? Gás hidrogênio, mais 2 mols de OH-. E o potencial padrão é de menos 0,83 volts, tá certo? O potencial é muito importante. Daí a gente vai reescrever essas duas semi-reações lá no slide. Vamos lá. Pronto, tá aqui. As duas semi-reações.
Beleza? Agora, a gente vai atrás das semi-reações no anodo, tá certo? Em relação ao anodo, que é o nosso polo negativo, desculpa, o polo positivo da nossa cuba eletrolítica, a gente já sabe que o íon cloreto ele vai se oxidar em relação à água, tá certo? Apesar dele ter maior potencial padrão de redução, ele vai se oxidar, tá certo? Aí vamos lá atrás da semi-reação de redução do cloreto. Vamos lá, pessoal, aqui nessa segunda parte aqui, que é a parte que está em ordem alfabética, mais fácil de encontrar, né? Tá aqui, já encontramos, né? Nós já sabemos, né? Que essa semi-reação. Aí tá aqui a semi-reação de redução. Todo mundo enxergou, não enxergou? Aí, Sim. só para a gente exercitar mais, pessoal, é importante a gente saber a semi-reação, tá certo? De oxidação da água, tá certo? Então, se a água ela oxida, né? Ela vai o quê? Ela vai produzir elétrons, né? Aí a semi-reação de oxidação da água, pessoal, é essa daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Todo mundo enxergou? Todo mundo tá vendo, pessoal, a semi-reação de oxidação da água? Tá aqui, ó. Ela tá nos produtos, mas quando ela oxida, tá certo? Ela vai para os reagentes, né? E produz quem? Produz gás oxigênio e 4 mols de íons H+, mais 4 elétrons, tá bom? Quem tiver com dúvida nisso, eu sugiro que assista a minha videoaula gravada. Lá talvez tá explicando isso com detalhes. Então, tá aqui as duas semi-reações que vão ocorrer no anodo, tá certo? Lembrando que a gente já sabe, pessoal, que o íon cloreto ele vai se oxidar em relação à água, tá certo? Mas se fosse com base na regra do potencial padrão de redução, se fosse outro composto, seria água, porque tem menor potencial padrão de redução. Então vamos lá. No cátodo, a gente já sabe, quem tiver uma potencial padrão de redução vai sofrer a reação de redução. Então, nesse caso, pessoal, quem vai sofrer redução aqui vai ser quem? O magnésio ou a água? Vamos lá, pessoal, tá aqui no slide. Magnésio. Pessoal, quem é que tem maior potencial padrão de redução aqui? É o É magnésio? a água, professor. A água vai sofrer. Pronto, é a água, né? Ó. Porque aqui é negativo, né? Então é a água. A água é menos, o potencial da água é menos negativo, então é mais positivo, né? Do que a. Mais positivo não, né? Menos negativo do que do magnésio. E aqui no anodo a gente já sabe que é quem? Que é o Cl-. Beleza? Então, combinando essas duas semi-reações, pessoal, a gente chega a essas duas meia-reações, tá certo? Lembrando que a semi-reação do cloro, ela está escrita na forma invertida da qual aparece lá na tabela. Por quê? Porque é uma reação de oxidação e não de redução. Na tabela só está na forma de redução. Como o número de elétrons no cátodo é igual ao no ânodo, então a gente pode então somar essas duas semi-reações. Então, somando
as duas semi-reações, pessoal, cancelando os elétrons, a gente chega nessa equação. Daí, pessoal, se eu perguntar para vocês, qual a força eletromotriz mínima, ou seja, qual o potencial mínimo que a gente deve fornecer na fonte de energia? Professor, eu acho que é mais 2,19 volts. Com certeza, é mais 2,19 volts. Perfeito? Lembrando, pessoal, que o potencial, ó, sempre é do cátodo menos do ânodo, tá certo? Então vai ser esse menos esse que vai dar menos 2,19 volts, tá certo? Valor negativo, claro, porque é uma reação não espontânea. Daí, pessoal, a nossa reação não termina aqui, não. Porque se olhar aqui para os reagentes, tá certo? A gente observa que nosso reagente de partida é o Cl-. Só que, na verdade, ó, nosso reagente de partida quem é? É o cloreto de magnésio. Não é verdade? E a gente já sabe também que quando o cloreto de magnésio ele se dissocia, né? Ele produz o quê? 2 mols de magnésio 2+. Desculpa, 1 mol de magnésio 2+, e 2 mols de Cl-. Certo? Então, sabendo disso, ó, para cada 2 mols de Cl-, eu vou ter o quê? Eu vou ter o quê? 1 mol de magnésio 2+. Então, a gente coloca 1 mol de magnésio 2+ nos reagentes e também 1 mol nos produtos, tá certo? Para a reação não ficar desbalanceada. Então, adicionando 1 mol de magnésio 2+, ó, a gente vai chegar nessa equação, ó, nos reagentes e nos produtos aqui, conforme a gente pode ver. E mais do que isso, pessoal, que a gente pode fazer? A gente pode combinar, né, os íons, né, o cátio com o ânion, para produzir quem? O nosso reagente de partida de fato. E também aqui nos produtos, combinar o magnésio 2+ com os 2 mols de hidroxila. Fazendo essa combinação, pessoal, a gente chega a esses compostos, né? Cloreto de magnésio, MgCl2, e o hidróxido de magnésio, que é o Mg, tá certo? OH2, tá bom? Eu acabei de observar aqui que nós temos um erro aqui no balanceamento, pessoal. Aqui não é 2, não, aqui é 1, ó. Aqui é 1, tá certo? Quem tiver alguma dificuldade quando vai combinar um cátio com ânion, a regra é muito simples, pessoal. É a seguinte. Vamos supor, tá certo, que eu tenho esse composto aqui, ó. Um metal de valência N+, tá certo? E um ânion de valência M-. Professor, Oi, na soma também, na parte dos produtos, tem um e 2. Eu acho que não e 2 não, é um Cl2. aqui, né? Isso, Pronto, aqui tem um cloro. Perfeito agora? certo. Pronto, pessoal. Ao combinar aqui os cátions com os ânions, pessoal, a gente usa essa regra, ó. Vamos supor que eu tenho um metal aqui, ó, um cátion de valência N+,
e um ânion aqui de valência, né, ou NOx de M-, tá certo? Quando a gente combina aqui esses dois compostos, como é que vai ficar? Esses dois íons vai ficar como? Vai ficar M, Mzão, Mzinho, não é verdade, pessoal? E X, Nzinho. Por exemplo, aqui, ó, o magnésio, qual o NOx dele? Não é 2, né? Não é mais 2? Então, ele vai ser o quê? O índice do OH. Tá vendo aqui, ó, o 2? O NOx aqui da hidroxila, né, menos 1. Então, o 1 vai ser quem? Vai ser o índice aqui de quem? Do magnésio. Tá certo? Todo mundo enxergou isso agora? Enxergou? Enfim, tá certo? Façam essa regra que sempre dá certo. A carga do cátion vai ser o índice do ânion e a carga, o valor absoluto da carga do ânion vai ser o índice do cátion, beleza? Aí, em relação aos produtos desse processo de eletrólise, vão ser quem? Vão ser o gás cloro, Cl2, o gás hidrogênio, H2, e o hidróxido de magnésio, tá certo? São esses compostos que estão escritos aqui embaixo. Tudo bem, pessoal? Até aqui, alguma dúvida? Bom, não havendo dúvidas, pessoal, a gente vai aqui para outra questão. A outra questão que eu selecionei para vocês é a questão 9, que é em relação aos aspectos quantitativos da eletrólise. Aí vamos lá. Em relação a essa questão, é importante saber o quê? A gente conhecer as semi-reações de redução dos metais, dos compostos que vão sofrer o processo de redução, tá certo? E também a lei de Faraday da eletrólise, tá certo? Que relaciona a massa oxidada ou a massa reduzida em relação a quem? A corrente aplicada, tá certo? Ao tempo de eletrólise e também ao tipo de composto, tipo de íon que sofreu o processo de oxidação ou redução. Aí vamos lá, em relação à questão 9, diz o seguinte, ó. Uma solução de Como 3, tá certo? Quando eu falo assim, Como 3, então significa que o quê? Significa que eu tenho um íons cromo mais 3 em solução, tá certo? Que é o Cr mais 3 aqui. É uma solução aquosa, ó, vocês podem ver aqui. Ela, então, é eletrolizada usando uma corrente de 7,75 amperes. Aí pergunta, ó, qual a massa de cromo, ou seja, que é galvanizada após 1,5 dias? Vamos lá. Pelo contexto da questão aqui, tá certo? A gente já sabe o seguinte, que lá na cuba eletrolítica, tá certo? Os elementos de carga positiva, eles vão ligar para o polo negativo, que é o cátodo, e vão sofrer redução, tá certo? Então, o que a gente tem, ó, lá no cátodo, o Cr mais 3, tá certo? Ele vai o quê? Ele vai se reduzir a cromo metálico, a Cr sólido, tá bom? E para esse processo ocorrer, ele vai precisar de quê? Precisar de 3 elétrons. Então, a gente sabe que foi aplicada uma corrente de 7,75 amperes durante um tempo de 1,5 dias. Então, eu quero saber a massa de cromo, tá certo? Que foi galvanizada no cátodo desse processo de eletrólise. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai fazer
a, a gente vai resolver primeiramente essa questão aplicando as regras de 3, tá certo? E em seguida, a gente vai fazer através de uma segunda forma, que é uma forma mais direta, que é utilizando a lei de Faraday da eletrólise. Então, em relação à primeira forma, a gente vai fazer uma série de regras de 3 que vai nos dar o valor da massa do cromo. Inicialmente, a gente precisa calcular a quantidade de eletricidade, tá certo? Então, a quantidade de eletricidade envolvida nesse processo, ela é definida como sendo quem? Como sendo o produto da corrente em amperes, tá certo? E o tempo de eletrólise em segundos, tá bom? Então, pelo contexto da questão, a gente já tem a corrente em ampere e a gente vai ter que converter esse tempo que está em dias, colocá-lo em segundos. Aí vamos lá. A gente sabe que um dia, pessoal, ele tem 24 horas, na verdade, e uma hora nós temos 60 minutos, e um minuto nós temos 60 segundos. Então, realizando aqui essas multiplicações, o nosso tempo de eletrólise em segundos vai ser de 129.600 segundos. Então, multiplicando pela corrente em ampere, a gente vai encontrar essa quantidade de eletricidade, tá bom? Que é de 1,0044 vezes 10 elevado a 6 coulomb. Aí, pessoal, o segundo passo para acharmos a massa do cromo é calcular o número de mols de elétrons envolvidos neste processo. Tá certo? A gente sabe que corrente é relacionado ao quê? A fluxo de elétron, então a gente pode então correlacionar essa quantidade de eletricidade aos mols de elétrons envolvidos. Aí vamos lá. A gente sabe que a constante de Faraday, pessoal, qual o valor dela, pessoal? A constante F. Pessoal, vocês estão malzinho mesmo, viu, vocês? Estão muito mal. É 3.600? Não, 96 mil. Ah, é 96.500 coulomb. Isso. 96.500 coulomb por mol de elétron, não é verdade? Pode esquecer dos mols de elétron, não. Então, esse é o valor da constante de Faraday. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que em um mol de elétron, a gente tem o quê? Tem 96.500 coulomb, não é verdade? Então, em 1,0044 vezes 10 elevado a 6 coulomb, nós vamos ter o quê? X mols de elétron. Então, realizando essa regra de 3 aqui, a gente chega nesse valor aqui de mols de elétron. 10,408 mols de elétron. Beleza? Vamos agora para o terceiro passo. O terceiro passo é calcular o número de mols de cromo. Tá certo? Aí, para isso, pessoal, a gente vai utilizar o quê? Vai utilizar a semi-reação de redução que está envolvida no processo. Vamos lá. A gente sabe que a gente tem uma solução, pessoal, de quê? Nós temos uma solução aquosa, né, de Cr mais 3. Tá certo? Então, a gente sabe que
inicialmente a gente tem o cromo mais 3 na forma aquosa. E devido ao processo de galvanização, né, o processo de eletrólise, o cromo mais 3 ele vai se reduzir a cromo metálico, a cromo sólido. Não é verdade? Eu pergunto a vocês, pessoal, para esse processo aqui ocorrer, são necessários quantos mols de elétron? Me diga aí, por favor. 3. Muito bem. 3 mols de elétron. Então, vamos lá. Da estequiometria dessa reação, a gente sabe o seguinte, ó. Que para um mol de cromo metálico, ó, nós temos envolvido o quê? 3 mols de elétron, não é verdade? Então, para 10,408 mols de elétron, que foram os mols que a gente achou relacionado à quantidade de eletricidade, a gente vai ter o quê? Y mols de cromo. Então, realizando essa regra de 3 aqui, a gente chega nesse valor de 3,469 mols de cromo metálico. Aí, finalmente, pessoal, para a gente achar a massa do cromo, basta utilizar, né, a massa. Tá certo? Então, a gente vai lá na tabela periódica, né, pessoal? Então, via tabela periódica, a massa molar, do cromo, pessoal, é de quanto? É de 52, né, gramas por mol. Então, vamos lá, fazer essa regra de 3. Em 1 mol de cromo, eu tenho 52 gramas, né? Logo, em 3,469 mols, né? Eu vou ter Z, tá certo? Realizando essa regra de 3, pessoal, a massa de cromo vai ser de 180 gramas. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. Tranquilo, né? Então, a gente também tem outra forma de resolver esses tipos de questões, tá certo? Então, a gente pode fazer essas outras questões utilizando, tá certo? A lei de Faraday da eletrólise, pessoal. Então, vamos lá. Eu acabei já deixando aqui pronto para vocês. Na verdade, eu ia resolver com vocês. Mas a lei de Faraday da eletrólise, ela está relacionada aos aspectos quantitativos desse tipo de processo, tá certo? Então, ela relaciona a massa, né, que é galvanizada, tá certo? A massa que é reduzida, com a massa molar da substância, tá certo? A corrente que está envolvida no processo, tá certo? O tempo de eletrólise, o número de mols envolvidos, tá certo? E a constante de Faraday, não é verdade? Aí a gente já sabe, pessoal, que a massa molar do cromo é de 52 gramas por mol, tá certo? A corrente, a questão já deu aí, né, que é 7,75 ampere. O tempo, pessoal, tem que ser em segundos, né, ó. Tá 1,5 dias, mas tem que colocar para segundos, né? Em segundos, a gente calculou 129.600 segundos.
A constante de Faraday é 96.500 Coulomb por mol de elétron. E o número de elétrons envolvidos nesse processo, pessoal, é aquela semi-reação de redução do clomo mais 3 para o clomo metálico, né? Que foram quantos mols? 3. 3 mols. Então, substituindo esses valores na equação da lei de Faraday, a gente chega ao valor de 180 gramas, tá certo? É um método mais fácil, direto, tá certo? Contudo, pessoal, prefiro mostrar para vocês as duas formas, tá certo? Eu, de preferência, costumo sempre fazer pela primeira forma, tá bom? Porque apesar de envolver várias regras de 3, o aluno visualiza melhor o processo, tá certo? Aqui na segunda forma, pessoal, simplesmente a gente aplica uma equação e dá o valor. Só que vocês têm que tomar cuidado em alguns aspectos, né? Tem que utilizar as unidades corretas e também achar o número de mols envolvidos no processo. Tá bem? Posso passar aqui para o próximo item? Posso, né? Então ninguém falou nada. Vamos lá, pessoal. Em relação ao item B, é similar ao item A. Tá bom? Diz o seguinte, ó. Qual é a amperagem necessária, tá certo? Para galvanizar o quê? Galvanizar número de mols de cromo. 0,25 mols. Tá certo? A partir de uma solução de Cr mais 3, tá certo? Por um tempo de 8 horas. Tá certo? Então, para resolver essa equação, vocês têm as duas formas, tá certo? Vocês podem resolver utilizando o passo a passo, né? Ou seja, as regras de 3, tá certo? Ou utilizando a equação da lei de Faraday da eletrólise, tá certo? Então, eu peço a vocês que façam, então, essa questão em casa, tá ok? E o valor que vocês vão encontrar vai ser esse, ó. 2,51 ampere. Beleza? Então, peço que vocês façam em casa. Vamos seguir aqui para a próxima questão. A próxima questão, pessoal, é a questão 10. Tá certo? É uma questão bem ampla, porque além de envolver a parte de eletrólise, também envolve a parte de estequiometria, a parte de gases ideais, tudo aquilo que foi visto em química geral, entendeu? Então é uma questão bem interessante. Aí vamos lá, pessoal, como é que a gente vai fazer essa questão? Eu tenho uma solução, tá certo? Uma solução de H2SO4. Vamos lá. Eu tenho uma solução de ácido sulfúrico, né? Que é o H2SO4. Que diz o seguinte, ela é eletrolizada entre eletrodos inertes, ou seja, esses eletrodos não participam da reação, quem reage é o que está lá no meio. E, devido a esse processo, eu sei que 248 mililitros de gás hidrogênio, tá certo? Que é o H2, nessa condição de pressão e
temperatura são formados no cátodo durante 38 minutos de eletrólise. A pergunta é: quantos mililitros de gás oxigênio, medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, são obtidos simultaneamente no anodo? Então, pessoal, a primeira coisa a fazer nessa questão é o quê? É dissociar, tá certo? O, o ácido sulfúrico nos seus íons correspondentes. Então, fazendo aqui a dissociação, pessoal, como é que fica? Vamos lá, pessoal. H2SO4 fica como? Gás de hidrogênio, Não, 2H, 2H+, aquoso, mais o quê? Mais SO4, Menos. 2 menos. Não é verdade? Aí vamos lá. A gente sabe que os elementos de carga positiva, eles vão brigar para qual polo? Não, desculpa. Os elementos de carga positiva vão brigar para qual polo? O polo negativo, né? Que é quem? O catodo. Não é verdade, pessoal? E os elementos de carga negativa vão brigar para qual polo? O polo positivo. Que é quem? Que é o anodo. Beleza? Então, a gente sabe que quem vai sofrer redução vai ser quem? Ou vai ser o H+ ou quem? redução é o cátodo. Isso, mas quem vai sofrer redução vai ser ou o H+ ou a. Água. Perfeito. E quem vai sofrer oxidação vai ser o SO4 2- ou a água. Tá bem? Quem vai me dizer isso aqui é o potencial padrão de redução. Tá certo? Aí vamos lá. Pelo contexto da questão, pessoal, eu já sei quem sofre oxidação. Porque diz o seguinte, ó. Quantos mililitros de gás oxigênio, medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, são obtidos simultaneamente no anodo? Então, eu sei que quem oxida e produz oxigênio é a água. Então, eu já sei que a água aqui vai sofrer oxidação no anodo. Mas no cátodo, eu sei que tanto o íon H+, como a água também, quando reduz, eles vão produzir gás hidrogênio. Então, eu preciso ir lá na tabela, tá certo? Saber quem de fato vai sofrer redução. Vamos lá na tabela agora. Inicialmente aqui, a gente vai atrás das semi-reações que ocorrem no cátodo. Então, eu vou escrever aqui o cátodo, né? Que é o polo negativo. E vamos lá atrás das semi-reações. Atrás da semi-reação do H+ e da água. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui, pessoal, as duas reações, ó. Estão juntas. Perfeito, né? Ó. Todo mundo chegou aí? Sim.
Então vamos lá, tá certo? Tá aqui as duas semi-reações. Redução do H+, e redução da água. Aí é o seguinte, a gente sabe que quem vai sofrer redução, quem? Quem é? Quem tiver o maior potencial padrão de redução, né? Então, nesse caso, vai ser quem? Água. Opa, maior potencial padrão de redução, quem Vai tem ser aqui? hidrogênio, professor, porque é zero, né? Ah, O H+. É, o H+, né? Pronto. Perfeito. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui a 2H+, aquoso, na verdade, mais 2 mols de elétron, produzindo gás hidrogênio. E o potencial é quanto? Zero. Aí também temos a redução da água, né? 2H2O mais 2 mols de elétron, produzindo quem? Gás hidrogênio mais 2 mols de OH-, tá certo? E o potencial padrão de indução aqui é de menos 0,83 volts. Então, como a gente sabe que quem tem um maior potencial vai sofrer redução, então vai ser quem, pessoal? Vai ser o íon H+, né? Todo mundo concorda, né, com isso? Aí vamos agora, pessoal, para o outro polo, certo? No outro polo, pessoal, é o polo positivo, que é onde eu tenho as semi-reações de oxidação, tá bom? Aqui nós temos as semi-reações de redução e aqui no anodo nós temos as semi-reações de oxidação. Aí vamos lá. Pelo contexto da questão, a gente já sabe que quem vai sofrer oxidação é a água, né? Porque produz gás oxigênio no anodo. Só que é bom a gente mostrar para vocês como é que isso é feito, tá bom? Explicar é melhor. Vamos lá. Então a gente tem que ir atrás da semi-reação de oxidação da água e do íon SO4 2-. Tá certo? Então é o seguinte, pessoal. Em relação à oxidação da água, pessoal, a gente tem que procurar aqui uma semi-reação que tenha água como reagente, tá certo? Na verdade, como produto. Pronto, tá aqui, já achei. Vamos lá, pessoal, tá aqui. Aqui é a reação de redução do oxigênio, né? Tem o O2 mais 4H+, mais 4 elétrons, dando 2 mols de água. Só que quando eu inverto essa equação, eu tenho a equação de oxidação da água, beleza? Então, guarda essa equação aqui, tá certo? Ó, potencial de mais 1,23 volts. Agora a gente vai para outra semi-reação, que é a semi-reação envolvendo o íon SO4 2-. Pronto, já achei aqui a equação, pessoal. Tá aqui a equação.
Todo mundo enxergou? Aqui, SO2, O8, 2 menos, tá certo? Gerando quem? 2SO4, 2 menos, tá bom? Essa semi-reação aqui, ela tá errada, pessoal, viu? Porque é o seguinte, ó, tá faltando aqui 2 mols de elétron do lado dos reagentes, viu? Vocês veem aqui que tem o mais aqui, né, ó, mais aqui devia ter 2 mols de elétron. A gente vai corrigir agora essa semi-reação. Vamos lá. As semi-reações que a gente viu lá, quais são? Foi a da água, né, ó. Lembrando que a gente escreve aqui na forma invertida, né? Vai ficar como? Vai ficar 2 mols de água, dando quem? Gás oxigênio, mais 4H+, mais 4 elétrons, não é verdade? E o potencial padrão aqui é de mais 1,23 volts. A outra semi-reação é essa reação aqui que a gente viu do SO4, 2 menos, tá bom? Aqui está na forma de redução. Na forma de oxidação, a gente tem que inverter essa equação. Vamos escrever ela na forma invertida. Tá certo? Então vai ficar como? 2 mols de SO4, 2 menos, tá certo? Produzindo quem, pessoal? Vamos olhar aqui de novo. S2O8, 2 menos, ó. Mais 2 mols de elétron. Não aparece aqui não, mas tem que ter esses 2 mols de elétron. S2O8, 2 menos, mais 2 mols de elétron. E o potencial, pessoal, a gente só faz o quê? Só faz repetir o que está aqui escrito, né? Então é 2,05 volts. O professor tem uma dúvida. Pode perguntar. É porque nessa reação de oxidação, porque o número de elétrons dos produtos não tem que ser igual ao número de elétrons dos reagentes, aí porque nos produtos tem 4 elétrons e nos reagentes só tem 2. Não, tem 4 também, vi agora, professor, que multiplica, né? É só multiplicar, Eu vi, desculpa. tá certo? É que você está pensando lá na frente, né? Foi. Vamos lá. Aí vamos aqui agora no anodo. Dessas duas, a gente sabe que quem vai sofrer oxidação é quem tem menor potencial padrão de redução. Então, nesse caso, vai ser quem? Vai ser a água ou vai ser o 4,2 menos? Vai ser o SO, o maior potencial é o SO. Não, é o menor. Ah, então vai ser a água. Vai ser a água. Vamos lá. A reação que ocorre aqui no cátodo é o maior potencial. Aqui é o maior potencial. E a reação que ocorre no ânodo é a que tem o menor potencial. Tá certo? Então aqui vai ser quem? O íon H+, e aqui vai ser quem? Vai ser a água. Tá certo? Aí, pessoal, agora a gente pode então combinar essas duas semi-reações, tá certo? Para combinar essas duas semi-reações, a gente tem que igualar o quê? O número de elétrons, né? Aqui, ó, a gente observa que tem 4 mol de elétron, aqui tem quantos mol de elétron aqui no cátodo? Só tem 2. 2, vai ter que multiplicar por 2, o menor fator. Muito bem, por 2. Então, vamos lá. Multiplicando por 2, ó, a gente vai chegar nessas semi-reações, ó. Combinando as semi-reações, né?
Vamos lá escrever aqui as semi-reações. Certo? No cátodo, que é o polo negativo, né? A semi-reação vai ficar o seguinte, né? 4H+, tá certo? Mais 4 mols de elétron, produzindo 2 mols de gás hidrogênio, certo? Já no anodo, que é o polo positivo, a gente tem quem? 2 mols de água líquida, né? Produzindo quem? O2 mais 4 H+, né? Mais 4 elétrons, certo? O potencial aqui, pessoal, dessa primeira semi-reação, ele é nulo, né? E da segunda reação é mais 1,23 volts. Então, pessoal, agora a gente pode somar, né, para obter a equação global. Quem a gente vai cancelar aqui nessa equação, pessoal? Os elétrons e o 4H+. Pronto, perfeito. Cancelando agora, pessoal, a gente vai chegar, né, à equação global. Qual é a equação global? 2H2O, Perfeito. O2 mais 4H2. O2 mais 2, né? 2H2. E o potencial é quanto para essa reação? Hein, pessoal? O potencial de reação é quanto? Mais 1,23 volts. Vamos lá. Mais uma vez, pessoal. Potencial de reação, Ah, não é menos. isso, é o potencial padrão de redução do cátodo menos o potencial padrão de redução do anodo, né? Então, sabendo disso, é quanto aqui? Menos 1,23. Perfeito. É negativo? Por quê? Porque é um processo não espontâneo. Aí se perguntar qual é a voltagem mínima necessária para esse processo ocorrer, é quanto? Mais 1,23 1,23. volts. Tá certo? Então é o seguinte, eu tenho aqui minha equação balanceada, tá bom? Aí a primeira pergunta que a questão quer saber é quantos mililitros, né? Não, desculpa. Na verdade, pergunto, né? Ó, quantos mililitros, né, de gás oxigênio medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão são obtidos simultaneamente no anodo. Tá certo? Então é o seguinte, a primeira parte da resolução é fazer a obtenção da reação global. Já tem aqui. Tá certo? Aí a gente não sabe a quantidade, né, em mols de gás de gás hidrogênio, mas a gente tem a quantidade em volume, né? Então o que a gente pode fazer é o quê? A gente pode utilizar a equação de gases ideais para achar o número de mols. Tá certo? Então, achando o número de mols, a gente, então, pode calcular, então, o número de mols de oxigênio relacionado ao número de mols de hidrogênio. Beleza? Então, agora, pessoal, a gente vai calcular o número de mols, certo? Do gás hidrogênio. Aí vamos lá para o contexto da questão.
Pessoal, é o seguinte, qual o volume de hidrogênio? Me diga aí, pessoal, por favor. É só ler o slide. 248 milímetros. Perfeito. Vamos lá. A pressão do gás de hidrogênio é quanto? 742. Milímetro de mercúrio. Tem que converter para atm ou deixa assim mesmo? Vamos ter que converter. Aí, a temperatura é quanto? 35 graus Celsius. 35, né? Graus Celsius. Então é o seguinte, a gente vai obter vamos obter o número de mols, tá certo? Opa, utilizando a equação de gases ideais, tá certo? Então vamos lá, vamos obter o número de mols do gás de hidrogênio, né? Pela a equação dos gases ideais. Que diz o seguinte, né? Que PV, né? É igual que a nRT, não é verdade, pessoal? Sim. Então, o número de mols, né? Vai ser quanto? Vai ser o produto de P vezes V, né? Dividido por RT. Aí vamos lá. A constante universal dos gases que a gente vai utilizar é aquela lá de 0,082, né? Que tem as seguintes unidades. O R é igual a 0,082 0,082, né? ATM litro por mol Kelvin, tá certo? Então é o seguinte, vamos ter que converter todo mundo para as unidades da constante R para ficar a equação homogênea em relação às unidades, beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer é converter aqui o volume. O volume a gente vai converter para quanto? Para litros. Para litro, né? Então, tá em mililitro. Só que eu sei que em 1 litro eu tenho quantos mililitros? 1000. 1.000, perfeito. Então o volume é ficar como aqui? 0,248 litros. Beleza? A pressão, pessoal, tem que ser em quê? ATM. ATM. E eu sei, né? A gente sabe que em uma ATM, uma atmosfera de pressão, nós temos 760 milímetros de mercúrio. Então, fazendo aqui essa conta, a gente vai chegar no valor de 0,976 atmosfera. Tá certo?
E a temperatura está em graus Celsius, a gente tem que converter para quê? Kelvin. Para Kelvin. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar, né, com 7315. 273, tá bom? Vamos usar somente 273 para ficar mais fácil. Aí a temperatura ficou quanto, pessoal? 300, né? E 8 Kelvin. Tá certo? Rigorosamente, a gente deveria multiplicar por 273,15 para obter o valor, né, 308,15 Kelvin, tá certo? Mas como nos cálculos aqui eu utilizei o valor de 273 para não ficar refazendo um cálculo aqui na aula, a gente vai considerar somente o valor de 273, beleza? Aí então, pessoal, sabendo disso, ó, o que a gente vai fazer agora? Substituindo os valores na equação de gases ideais, né? A gente vai obter o valor do número de mols. Tá certo? Então, substituindo os valores, né? O número de mols do gás hidrogênio vai ser quanto? Vai ser de 9,58 vezes 10 elevado a menos 3 mols. Perfeito, pessoal? Pode colocar a resposta em decimal ou tem que ser em notação mesmo? Eu prefiro notação. Acho que para você também fica melhor, porque senão fica muito pequeno, né? Ficar 0,009, né? Certo. Né? Aí, pessoal, a questão ainda não acabou, tá certo? Porque é o que a questão quer. Ela quer saber o quê? O volume, né, de gás oxigênio que é formado em relação ao anodo. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai correlacionar, utilizando esse valor e a reação global, achar o número de mols do gás oxigênio, tá certo? E depois, quando achar o número de mols, a gente vai, então, calcular o volume utilizando a equação de gases ideais. Certo? Aí é o seguinte, vamos achar agora o número de mols do gás oxigênio. Assim, pela equação global, na verdade, pela reação global, né? Pela equação da reação global, né? A gente viu que é o seguinte, a gente viu que 2 mols de água produzem o quê? 2 mols de gás hidrogênio e 1 mol de gás oxigênio. Tá certo? Então, assim, pela estequiometria, pessoal, o que a gente observa? Eu não consigo ler o chat, viu, pessoal? Pela estequiometria que a gente observa que a gente tem 2 mols, né? De H2, né? Para 1 mol de gás oxigênio. Então, pessoal, para 9,58 vezes 10 a menos 3,
a gente vai ter X mols, né? Então, X aqui, pessoal, fazem que o cálculo vai ser a metade desse valor, né? Só dividir por 2, né? Então, X vai ser de 4,79 vezes 10 a menos 3 mols de gás oxigênio. Acabou aí? Não, acabou. A gente agora vai, então, converter esse valor o volume, tá certo? Utilizando a equação de gases ideais. Então, finalmente, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, vai calcular o volume, né, de oxigênio, tá certo? Isso aqui em mililitros. Aí vamos lá. Da equação de estado, né, dos gases ideais, a gente sabe que PV, né, igual a nRT, pessoal. Então, nesse caso aqui, pessoal, o volume, tá certo, do gás oxigênio, pessoal, vai ser de número de mols do gás oxigênio vezes a constante R, a temperatura, tá certo? Dividido aqui pela pressão. Então, é o seguinte, pessoal, a pergunta diz o seguinte: quantos mililitros de gás oxigênio medidos nas mesmas condições de pressão e temperatura são obtidos simultaneamente do anodo, tá bom? Então é só substituir os valores, tá certo? A temperatura, você já sabe que é quanto, pessoal? 308 Kelvin. 308 Kelvin, não é verdade? A pressão? 0,976 atm. 0,976, muito bem. Número de mols, a gente já calculou, né? No passo passado. E a constante R, pessoal? 0,082. Pronto, muito bem. Então, calculando o volume, a gente vai chegar no valor de 0,124 litros, tá bom? Mas a questão pede em mililitros. Então, em mililitros, como é que a gente faz? Multiplica. Muito bem. Em mililitros, né? A gente vai multiplicar por 1000. Multiplicando por 1000, o valor vai ser de 124 ml, tá certo? Então, finalmente, a gente conseguiu terminar essa questão. Eu vou parar aqui o vídeo por aqui, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, tá certo? Aí eu vou ficar aqui à disposição de vocês para tirar alguma dúvida, beleza? Vou manter aqui as modificações. O slide, pessoal, assim também como essa aula, eu vou colocar disponível lá no Moodle, tá certo? Então, eu peço que vocês vejam essa aula, vejam os slides e façam o restante das outras questões e me entregue na próxima sexta-feira, que é o dia da prova. Tá bem?